Se você pudesse sentir o cheiro desse bolo agora, você largaria tudo o que está fazendo. Esse é simplesmente o bolo mais vendido da minha confeitaria. Massa intensa de chocolate 50%, ninho trufado ultra cremoso e muito morango fresco. Mas você sabia que colocar frutas frescas dentro do bolo é o maior erro da maioria dos confeiteiros? Se você não souber esse truque aqui, fica até o final que hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo e o segredo para ele não azedar e nem desmoronar. Nesse vídeo eu mostro para vocês como que eu monto esse bolo e eu vou dando várias dicas para vocês ao longo do vídeo de como você fazer da melhor forma para o seu bolo não desandar e ficar perfeitinho na sua vitrine. Nessa primeira parte, eu estou fazendo a limpeza do meu bolo, tirando todas as casquinhas que ficam por cima, cortando a minha massa. Essa massa me rende 2 discos e aí eu corto eles e separo. Aqui eu já vou forrando a minha forma para fazer a prensagem do bolo para poder botar na geladeira certinho. Aqui eu uso um sacozinho plástico mesmo, e aí eu vou forrando toda a minha forma para ela ficar bem fechadinha e acabar não encostando na forma e para deixar o bolo bem certinho também. Essa parte ela é muito importante porque você vai estar dando a estrutura para o seu bolo se firmar na geladeira. Depois eu tiro o papel que fica por baixo do bolo, na hora que eu assei, e aí eu vou colocar o primeiro disco de massa na minha forma. Muita gente me pergunta por que eu não uso achocolatado ou cacau 100%. O segredo do equilíbrio está aqui. O 50% dá profundidade no sabor sem deixar amargo, quebrando perfeitamente o doce do ninho. Depois que eu coloco o primeiro disco de massa, eu já venho molhando ele para esse bolo ficar bem molhadinho, bem suculento na hora que a pessoa for comer. E agora vem a alma desse bolo, o recheio de leite ninho. O maior desafio aqui é acertar o ponto exato. Se ficar muito mole, ele escorre no peso das camadas. Se ficar muito firme, perde a cremosidade por meio. Olha a textura aveludada desse recheio. Costumo dizer que a confeitaria é precisão e carinho. E essa camada aqui precisa abraçar o bolo inteiro. Muitas pessoas têm dúvida também do ponto do recheio na panela. Eu trabalho com a minha panela mexedora. E nela, o meu ponto de recheio, eu tiro o ponto antes de realmente dar o ponto de recheio, que é o de pontos firmes. Porque depois que eu tiro da panela, esse recheio ele vai engrossar, vai endurecer e vai ficar mais cremoso. Então, se você também usa a panela mexedora, é só você observar quando o seu recheio estiver caindo em pontos firmes, porém não tão grossos, para não ficar em ponto de brigadeiro de enrolar. E assim o seu recheio vai ficar extremamente cremoso e perfeito para usar. E aqui está o ponto onde 90% das pessoas erram. O morango solta água normalmente. Se você colocar a fruta de qualquer jeito, o líquido estraga a estrutura do bolo e azeda o recheio rápido. O truque é secar o morango bem e envolver nossa camada de proteção de ninho. Cada mordida precisa ter um contraste do azedinho da fruta com um doce do equilíbrio do creme. Porém, se você cortar esse morango no meio, ele vai soltar muita água. Então, o ideal para esse recheio é você colocar o morango inteiro e só tirar a folhinha dele mesmo, sem tirar o talo por inteiro. Deixando uma dica para vocês, nesse bolo, nesse tipo de montagem, eu coloquei metade do recheio de ninho primeiro, e aí eu vou colocando os meus morangos frescos por cima desse recheio, e depois vou adicionar a outra metade do recheio para tampar os morangos para eles não pegarem nenhum tipo de ar, para eles não soltarem água e nada do tipo, e também para o meu bolo ficar com uma estrutura muito mais bonita, principalmente o corte ficar muito mais uniforme. Nessa etapa é muito bom você observar como estão os seus morangos, então você tem que escolher os que estão mais firmes, porém ainda maduros. Não ter aqueles morangos muito molinhos ou que já estão quase maturando demais, isso também pode desestruturar o seu bolo. Com as camadas montadas, o alinhamento precisa ser impecável. Um bolo alto e bem estruturado chama atenção em qualquer vitrine e valoriza o seu trabalho. Veja como a proporção entre massa, creme e fruta fica uniforme. Agora ele ganha o descanso necessário para sentar todos os sabores. Então nessa etapa eu estou colocando a última camada de recheio e vou alinhar ela todinha com os morangos tentados, deixar ele bem alinhado no bolo para a gente colocar a última camada para deixar esse bolo descansar na geladeira o tempo necessário. Se você quiser utilizar um saco de confeitar também para ficar ainda mais alinhado o seu recheio, você também pode estar utilizando. Eu estou usando uma colher porque eu já sou acostumada
acostumada e eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto de recheio eu coloco em cada cantinho do bolo para ele ficar perfeito. Mas se você não tiver essa segurança ainda, você pode colocar um saco para confeitar, também vai dar super certo. Quando eu comecei na confeitaria, eu tinha muito problema em questão de estrutura de bolos. Então muitas vezes eu usava um morango fresco e meus bolos não ficavam estruturados o suficiente e acabava desmoronando, saindo muito líquido por ele. Se você tem alguma história relacionada a isso, bota nos comentários para eu saber que eu não passei por isso sozinha. Aqui eu já vou adicionar minha última camada de massa de chocolate e eu também vou molhar essa massa muito bem para deixá-la bem úmida e bem molhadinha para o meu cliente ficar satisfeito e ficar aquela massa bem macia, porque ninguém merece o bolo seco depois, principalmente que vai para a geladeira. Então eu molho esse bolo bem, para ele ficar bem molhadinho e bem suculento. Essa aqui é uma parte muito importante também. Você precisa tampar todo o seu bolo e não deixar nenhuma parte em contato com o ar da geladeira, porque isso pode acabar ressecando a sua massa e não deixando ela tão molhadinha. Então tampa bem esse bolo e já coloca na geladeira. Enquanto meu bolo estava na geladeira, eu também vim desenformar alguns bolinhos de milho cremoso que eu faço para as minhas feiras. E aqui eles são maravilhosos, esses bolos saem muito e as pessoas gostam muito deles. Olha como que eles são lindinhos. Nessa parte eu vou deixar um ASMR para vocês escutarem, tá bom? Porque essa parte é muito satisfatória. E aqui chegou a hora principal, que é quando a gente vai dar o toque final no nosso bolo. Então eu já tirei ele da geladeira e agora eu vou colocar ele na minha forminha que eu levo para feira. Essa forma ela é de plástico, porém se você tiver aquelas formas de alumínio também, ou for para vitrine de loja, vocês podem usarem se vocês estiverem na loja, tá bom? Aí eu vou desenformar esse bolo, vou tirar a minha forma e vou tirar todos os plásticos que estão em volta do meu bolo. Aqui vocês já conseguem ver como que a nossa camada de recheio ficou perfeita e bem alinhada com o nosso bolo. A camada bem fininha de bolo, porém bem molhadinha, e a nossa camadona de massa de recheio. Nessa etapa eu já fiz a marcação com o nosso marcador de fatias e daí eu vim colocando uma ganache de chocolate meio amargo também. Porém, nessa ganache a gente usa chocolate meio amargo em pó e a gente também usa o chocolate nobre também para na preparação desse recheio, dessa cobertura, para o nosso bolo ficar ainda mais bonito, ainda mais cremoso e muito mais chamativo para os meus clientes. Nessa parte você pode usar o bico que você quiser. Eu estou usando esse bico tipo folha e é um bico que ele deixa essa texturazinha de ondinhas e eu acho muito bonito, mas você também pode usar o bico que você quiser para deixar o seu bolo decoradinho assim dessa forma. Aqui eu fiz 10 fatias, tá bom? Mas você pode fazer a quantidade de fatias que você quiser, depois é só você colocar na precificação e dividir pela quantidade de fatias para você saber exatamente o valor que você tem que tirar no seu bolo. Essa parte é a parte principal, que é quando a gente vai colocar os nossos morangos frescos. E nessa parte você tem que escolher os seus melhores morangos, porque é o que mais chama a atenção dos clientes. Quando você coloca um morango bem grandão em cima da fatia, isso vai abrir o olho do seu cliente e logo ele vai querer essa fatia. Talvez não vai nem perguntar o valor, só vai pedir e não vai querer saber mais de nada. Então é apetitoso que o seu bolo vai ficar. Nós como confeiteiros temos que entender que a aparência é a primeira coisa que chama o nosso cliente. Então se o nosso produto está muito bonito, isso vai chamar a atenção dele e ele vai dar valor para o nosso trabalho. Independente de valor, de preço, eles vão gostar e vão querer o nosso trabalho. E aqui eu finalizei com algumas raspinhas de chocolate meio amargo em barra. E olha só o resultado final, elegante, apetitoso e irresistível. Se você sentiu água na boca só de olhar, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual a sua combinação favorita de recheio. Não esquece de se inscrever para acompanhar as próximas receitas e montagens.